Tchê, tchê, olha lá, oxa. Tchê, tchê, olha lá, oxa. Cavalo. Tchê, tchê, olha lá, oxa. Tchê, tchê, olha lá, oxa. Passarinho estimado que me deu inspiração dos meus tempos de criança, guardei na lembrança esta recordação. Lá no início do século, é um futebol elitista, então a elite inclui também um entendimento que é uma mulher que ocupa a casa, que é mais doméstica, que não toma essa frente de decisões. Então, ele chega já num contexto que já está estabelecido, né? O futebol ele vai ser fruto desse contexto social. Ao mesmo tempo que ele começa a se popularizar, então, né, as camadas mais simples começam a aprender a jogar bola, as regras, né, qualquer coisa que gira, você pode brincar de bola na rua, as mulheres também. Então, a década de 30 já é um momento que uma outra mulher, que não vai ser essa mulher de elite, principalmente no Rio de Janeiro, vai aprender a jogar bola. E vai jogar, pode jogar em qualquer lugar, né? Então a gente encontra algumas referências de equipes que acabam até fazendo amistosos, né? Vão para outra cidade jogar, principalmente no Rio de Janeiro. Inclusive acabam vindo para São Paulo na inauguração do Pacaembu. Então, quando esse estádio é inaugurado, em 40, uma semana depois existe uma outra inauguração que é a iluminação do campo. E tem um jogo feminino que antecede o jogo principal, que era São Paulo e América. Isso foi uma surpresa, que nunca ninguém ouviu falar nessa história, a gente nunca encontrou isso no livro. E o assunto é tratado assim, com questionamento, né? Não é tão machista assim, a apresentação dessa ideia, né, da mulher abrindo o Pacaembu. Você tem homens jornalistas já na década de 30 defendendo, e você tem outros já estimulando, né, que a mulher está no lugar errado, que a natureza dela não tem nada a ver, né, porque é um jogo violento. E aí, infelizmente, em 41 você tem o decreto. Em virtude do tempo, hoje não há futebol. Veio uma chuva de vento e levou pra bem longe o sol. O que se vai fazer? A tarde sem lazer e uma noite tão fria. E eu chego a chegar. E eu chego a chegar. Então, o que a gente talvez vive hoje de retrocesso na modalidade ainda é sentido por causa de 41. Então são 30 anos, né, de história de uma modalidade aparentemente livre na legislação, mas ela não é livre no entendimento onde você pensa que o homem ainda vai tratar com estranhamento uma mulher que quer se apropriar do esporte. Temporal baixou. O futebol é um lugar de afirmação masculina. O futebol é um lugar que se fala para o homem, né? Quem escreve, quem coloca na televisão. Então, absorver a mulher ainda é muito estranho. Então, tanto a mulher que pode falar de futebol, trabalhar com futebol, fazer, né, praticar o futebol. Então, ainda é muita luta pela frente. E isso começa, a gente historicamente consegue identificar que é 41. Não vai ser só no Brasil, vão ser em vários países. Você tem alguns movimentos feministas mais fortes que conseguem lutar e trazer para a década de 60, virando 70, uma força maior para legitimar, né, que grupos existam, que se profissionalizem, que você crie campeonatos. E no Brasil isso só vai acontecer em 83 para frente, né? Então você tem que compor uma liga, você tem que ter calendário, e até hoje não tem. Então, você tem a seleção, que hoje está em uma situação um pouquinho melhor, mas você não tem formação de base, você não tem um calendário. Então os poucos clubes que tem ainda ficam batalhando em como consegue sobreviver num ano, né, de 12 meses. Ainda tem muito o que se pesquisar. O futebol feminino é um campo aí super interessante assim, para essa área de pesquisa. Tem muita coisa a ser descoberta, muita coisa não foi produzida, então
Mesmo um clube, tipo, o Atlético Mineiro teve equipe em 50, mas se você ir até o clube não significa que você vai encontrar registros sobre isso, né? Então, quem foram os jogadores, de repente está na casa de uma senhorinha hoje, que é super velhinha, então tem um campo a ser desbravado ainda no futebol feminino. Tem mulheres de seleção, índias, meninas varzianas, crianças, futsal. Então é uma diversidade de mulheres, assim, pensar uma mulher que joga bem, sabe? E não precisa ser delicada, não precisa ser feminina, não, precisa jogar. E elas jogam. Então é esse o percurso que se faz no futebol feminino, no museu. Além disso, você tem o educativo, que acaba incorporando esse discurso, uma vez que ele já está pulsante. Então, as crianças perguntam, os adolescentes perguntam, mas ela é feia. Mas tem que ser bonita. E aí você tem tipo, um processo educativo muito importante acontecendo, né? Precisa ser bonito para jogar. Os homens são bonitos que jogam, todo tipo de público, adulto, adolescente, criança. As pessoas têm ficado muito animadas, até pedindo mais. Precisa de mais coisas de futebol feminino, né? Eu acho que acho que a gente ganhou bons torcedores, assim, da abertura em maio até hoje. A gente conseguiu, assim, despertar um pouco de atenção tanto para o Mundial, que aconteceu em maio, tanto para o PAN e uma conscientização maior. Mas existe um despreparo muito mais conceitual dessas pessoas que trabalham com futebol, né? Então, de não ter nenhuma aproximação com a modalidade. Então, você não sabe falar sobre o jogo, você não sabe falar sobre as atletas, você não sabe o nome delas, né? Se dirigir a elas. Tipo. E aí isso reflete ali numa narração de jogo, né? É silencioso, é chato. Até as câmeras no Pan-Americano eram insuportáveis, né? Você não tinha grandes takes assim, de jogadas, e quem está acostumado com masculino estranho. Então esse já é um motivo de repente para alguém deixar de ver o jogo. Existe toda uma história de futebol feminino e nem por isso as atletas conhecem. Poucos sabem da história da modalidade, é importante. E mal sabem elas a importância delas militarem, inclusive, né? Porque é inerente ao que ela é mulher, ela é jogadora, ela fez essas escolhas. Então o processo não é tão simples assim, né? Tipo, eu não posso ser, tô alheio, tudo isso, não posso ser feminista. Não, você já está sendo, uma vez que você escolheu fazer isso. Então precisa de engajamento, precisa conhecer, por que a modalidade não está estruturada. Então o museu vem com esse preenchimento histórico.